convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Vocês lembram na semana passada que eu dizia que nas próximas semanas nós teremos algumas parábolas de Jesus com alguns dos seus ensinamentos. E ele sempre fala de si, nas suas parábolas sempre revela a Deus. Não são apenas histórias interessantes, eu dizia, para entreter a multidão, mas para ensinar e para falar sobre Deus. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como... E aí ele vai falar de Deus, vai falar do reino dos céus para nós. Semana passada vimos a parábola do semeador. A primeira foi que de alguma maneira descrevia o que ele fazia. Ele era o semeador que lançava ali a semente do evangelho naquela multidão de corações e encontrar vários corações diferentes. Alguns de pedra, alguns que iam deixar os espinhos sufocar, mas encontrar terra boa também, onde ia produzir muito fruto. E claro, nós somos chamados a acesso à terra boa, né? Na sequência, essa parábola aqui também, que é uma das mais conhecidas, do joio e do trigo plantados ali e que crescem juntos. Também, sem dúvida, uma das mais conhecidas. E nessa mesma temática agrícola, ali, naquele ambiente agrário em que Jesus vivia, ele fala uma linguagem própria do povo. Fala do reino dos céus, mas não de uma maneira difícil, muito elaborada, muito sofisticada, mas com coisas do dia a dia e que eles iam conseguir compreender bem. E fala de um mistério muito profundo nessa parábola aqui. Ele aborda um tema com que nós somos confrontados, nós cristãos. Aliás, o mundo inteiro, né? Mas, sobretudo, muitas vezes aqueles que não têm fé confrontam quem tem com uma questão que é difícil e que nós não temos resposta, que é um mistério que nos escapa e está aqui nessa questão de alguma maneira. Ela não é respondida claramente, mas é abordada. Que questão é essa, né? Porque essa parábola, ela de alguma maneira fala também sobre toda a história da salvação. Sem exagero. Nessa parábola a gente vê do início, desde o início da criação até o fim dos tempos. De alguma maneira está aqui nessa parábola. Qual é essa questão? Vamos ver. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, como eu falei, semelhante lá a outra. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. O inimigo não queria colher joio, ele queria atrapalhar. Ele foi embora, semeou joio e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Olha aí. E aí a pergunta, essa é a pergunta que nos confronta a todos. Os servos foram procurar o dono, o Senhor, e perguntaram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem, e talvez até honestamente, ou para confrontar.
Ah, mas Deus não é bom? O Deus que vocês anunciam, que vocês falam, Deus não é bom e fez tudo bem? De onde vem a maldade no mundo? Não é uma pergunta simples essa. É extremamente complexa. Não, se vocês dizem que Deus é bom, então como é que tem tanta maldade no mundo? Ele não é todo poderoso? Por que ele não acaba com a maldade no mundo, então? Se ele é todo poderoso. Bom, ou então ele não é todo poderoso, porque ele não pode acabar com o mal no mundo. Ou então, se ele é todo poderoso, ele não é tão bom assim, que permite tanta maldade no mundo. Tanta opressão, tanta miséria, tantas guerras, violência contra inocentes, contra crianças. Quando nós somos confrontados com essa pergunta, que resposta que a gente vai dar? Como que cada um de nós vai responder essa questão? É realmente algo que vai além da nossa capacidade de explicar, ou de descrever, de falar. Essa pergunta confronta todos nós. E ela parece, inclusive, ser muito inteligente, né? A questão é abordada aqui, mas ela não é respondida. Então, a questão é, olha, Senhor, o Senhor não semeou boa semente? Olha a criação aqui. Olha a criação. A gente for lá na criação, né, Deus criou todas as coisas. Deus criou a serra, criou os rios, criou os montes, criou o sol, a lua, as estrelas, e em cada dia diz lá, e Deus viu que era bom. Houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia. E Deus vai criando mais um pouquinho, e Deus viu que era bom. O Deus que cria na bondade e sabedoria dele, tudo com harmonia. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. É um refrão ali. E no sétimo dia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem e a mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus viu que era muito bom. Como é que Deus criou tudo bom? Você não semeou a boa semente no teu campo? De onde vem essa maldade toda? Aí olha o que começa a acontecer. O inimigo semeou o joio. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Depois que o mundo começou a crescer e se desenvolver, esse mundo que Deus criou, a maldade começou a aparecer. Caim mata Abel, a arca de Noé lá, as guerras, a violência, e Deus inunda toda a humanidade. É a torre de Babel, os homens não se entendem mais, e guerras e violências, e a gente olha para a história da salvação, para toda a narrativa da história dos homens, é o que a gente vê. Olha, de onde vem esse joio? Porque, veja, a gente precisa entender também que não tem só maldade, né? Tem uma coisa boa aqui na frente do ambão, que é essa planta, e o padre aqui misturou o fio do microfone, quase derrubou. Mas tem coisa boa também no mundo. A gente não pode ignorar isso. Quanta bondade, quanta verdade, quanto amor existe no mundo, compaixão, solidariedade entre os homens. A beleza que existe na simplicidade de uma família, um homem e uma mulher que se amam e têm os seus filhos e dão a vida pelos filhos. Quanta bondade, quanta luz existe no mundo. Mas existe muita maldade também. De onde que vem esse joio todo? Se Deus é bom, se Ele é todo poderoso, de onde é que vem? Então, como eu falei, a questão é abordada. Mas a gente não tem uma resposta clara e tranquila aqui. Não. A resposta que Jesus dá, que o Senhor dá, foi algum inimigo que fez isso. E aí depois continua, o que é que a gente vai resolver? Então veja, o foco da parábola não está nessa resposta, não está em dar uma explicação para a gente poder explicar como se fosse um mestre, né? Não temos essa resposta claramente, o foco não está nessa resposta. Foi o inimigo que fez isso, deu uma explicação. Mas se a gente ficar ali, a gente vai estar sempre perguntando, ué, mas como é que esse senhor tem um inimigo? Se ele é bom, como é que ele tem um inimigo? Esse inimigo é o que? É mau? Mas como é que ele é inimigo de alguém que é bom? Por que ele é mau? Da onde que vem essa maldade desse inimigo se o Senhor criou tudo bom? E as perguntas vão se multiplicando e a gente nunca vai chegar a uma solução. Então, o foco não está ali. Tem um texto, um documento, uma encíclica, né, do Papa Francisco, chamada Lumen Fidei, Luz da Fé, que na verdade foi escrito pelo Papa Bento, mas ele deixou o documento pronto e o Papa Francisco só publicou. Ele mesmo diz isso, esse documento é do Bento, eu só publiquei. Por isso é chamado um documento a quatro mãos, né? Como se Bento escreveu e o Francisco publicou. O documento fala sobre a luz da fé e é muito interessante. Logo no início, ele compara a nossa fé a um lampião numa trilha durante a noite. Então, nós estamos numa trilha durante a noite, num bosque, e a gente tem um lampião na mão, né, que a gente alimenta ali com óleo da oração. É a nossa fé, o lampião. Essa lâmpada, essa lamparina que ilumina durante a noite. Não ilumina tudo, olha aí. Aí está passando, imagina, você está numa mata, num bosque, com uma trilha, com uma lanterna, um lampião.
Você olha em volta e muita coisa continua na obscuridade. Aquela lâmpada não dá conta de iluminar todas as coisas. Muita coisa à nossa volta permanece obscura. Mas, vai dizer o documento, aquela luz é suficiente para o caminho. Ela ilumina o caminho, a trilha, para a gente não se perder. Nos aponta o caminho para o nosso destino final. Essa é a nossa fé, que nos conduz até Deus, onde aí sim nós vamos ter todas as respostas. Mas aqui não temos, caminhamos na fé e não na visão. É um mistério também para nós. Mas como é que Deus é bom e tem tanta maldade no mundo? Ele não é todo poderoso? É. Mas como é que não acaba com a maldade no mundo? Porque não é essa a dinâmica do mundo, da liberdade que nós temos, da forma como Deus criou e nos conduz, da forma como a sua providência age, apesar do mal do mundo. Mas isso é um mistério para nós. O foco não tem que estar nessa pergunta, nessa resposta, porque senão a gente vai ficar rodando em círculo ali, se perdendo. Depois a gente tem que, né, dar um passo. Então, você quer que a gente arranque o joio? Vamos resolver isso. Então, já que não tem uma solução, não tem uma resposta, quer que arranque o joio? Não dá para arrancar. Não dá. O joio e o trigo vão crescer juntos. Essa é uma imagem da nossa vida e do mundo da existência. O bem e o mal crescem juntos, não tem jeito. A gente tem muitas coisas boas e coisas ruins, e as coisas se misturam. A gente tem uma enchente, por exemplo, um terremoto, um desabamento, e aí quanta solidariedade nasce dali, quanta generosidade, compaixão, ou seja, coisas boas e coisas ruins se misturam o tempo todo. E eu dei um exemplo bobo aqui agora, falando de uma enchente, por exemplo, que gera solidariedade, mas os exemplos se multiplicam em coisas menores até, em detalhes, né? Em grande escala também, enfim, não dá para arrancar. Deixar crescer um e outro até a colheita. Olha aí. Então, o que é a colheita? Por isso que eu falei que é toda a história da salvação, desde a criação, onde Deus semeia o mundo inteiro só com coisas boas, mas o mal surge ali, né? Até o final, até a colheita. A colheita é o fim dos tempos. É só lá no final, no fim dos tempos, que Deus vai separar o bem do mal. E o mal vai ser queimado no fogo, o bem ali, o trigo vai ser recolhido no seu celeiro. E uma reflexão importante para nós, meus irmãos, a gente precisa reconhecer isso. Essa distinção do trigo e do joio não está fora de nós. Está dentro de cada um de nós. Né? Erra quem pensa assim, não, sei lá, uma nação inimiga, né? Um povo em guerra contra o povo, eles são o joio e nós somos o trigo. Está errado, está sendo míope, está se iludindo, achando que eles são maus e nós somos bons. Ou uma cidade inimiga, uma cidade vizinha, eles são os ímpios, né? São o joio e nós somos o trigo. E assim por diante, cada vez mais. Ou o meu vizinho, né? Ele é joio, só semeia discórdia, não vale nada, só arruma problema. Ou um colega de trabalho, ou qualquer outra pessoa que disputa comigo, que me cria problema, ele é joio, eu sou trigo. Está pensando errado, enquanto você coloca essa mistura de joio e trigo fora, está aqui dentro, essa mistura, dentro do coração de cada um de nós. Quem é honesto consigo mesmo sabe reconhecer isso. Quanto joio nós temos dentro do nosso coração. Quanta coisa que nós mesmos não queríamos ter, mas temos. Sentimos raiva, sentimos ira, vontade de esganar o outro. Às vezes uma mentira, uma fraude, ciúme, inveja. Quantas coisas ruins. Jesus fala isso no outro momento. Todas essas coisas mais brotam de dentro do coração humano. Más intenções, ambições desmedidas, falta de fé, tristeza, desânimo, falta de confiança em Deus. Quanta coisa a gente tem dentro do nosso coração. Mas temos coisas boas também. A gente tem amor de verdade, tem compaixão, tem espírito de sacrifício. Olha para o irmão com solidariedade, tem o dom do perdão. Quantas coisas boas. Essas coisas boas e mais se misturam dentro do coração de cada um. Por isso que não dá para separar. Só Deus vai conseguir fazer essa separação. Mas é muito importante reconhecer isso. Para a gente não olhar para o outro como se o outro fosse joio e eu sou o santinho, eu sou o trigo. Né? Tem uma outra palavra que a gente conhece que Jesus diz: você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tem uma trave no teu. Olha aí, vai cuidar da trave no teu olho, depois você cuida do cisco do olho do irmão. Então, que palavra para nós também. Vamos reconhecer que nós temos joio e trigo dentro de nós. Procuremos fazer com que o trigo floresça, dê fruto e que o joio não cresça tanto, né? Nas nossas ações, na nossa conduta, vamos procurar agir dessa maneira. Mas também reconhecendo, São Paulo já dizia: faço não o bem que quero, mas o mal que não quero.
Quanta coisa dentro de nós precisa ser purificada. E é só na hora da colheita. Só quando a gente estiver diante do nosso Senhor. Ele que vai purificar o que a gente tem de ruim. Só Ele tem esse poder de fazer isso. E assim, todos nós vamos passar pelo fogo. O joio vai ser levado ao fogo, vai ser queimado. E o trigo vai ser recolhido no celeiro. Para que o trigo vai ser recolhido no celeiro? Para depois virar alimento. E como que ele vai virar alimento? Passando pelo fogo também. Olha aí. Primeiro ele vai virar farinha, vai ganhar água, vai virar uma massa, e depois vai ser levado ao fogo para se tornar pão. Então tudo vai ser passado pelo fogo, mas olha a diferença. O joio vai virar fumaça, o trigo vai virar alimento. Então, assim também nós vamos passar pelo fogo. Tudo vai passar pelo fogo. É o próprio Deus. Nosso Deus é um fogo devorador. E vai nos consumir, com a sarça ardente que vai nos consumir. Então, para concluir, uma ideia aqui para concluir. Quando a gente passa o ouro pelo fogo, ele vai ser purificado de todas as suas impurezas. Toda a sujeira, todas as impurezas que tem ali no ouro, vão ser purificadas ali quando ele é passado pelo fogo. Vai tudo virar fumaça. Mas o ouro não vai se perder. O ouro se conserva. E ele vai ficar mais puro e mais brilhante ainda. Ele vai aparecer naquela sujeira ali, o ouro vai sobressair. Então assim também nós. O que é impureza, o que é imperfeição, o que é só sujeira em nós, vai ser purificado. Mas o que em nós tem valor de verdade, o amor que nós temos em nós, o ouro que tem no nosso coração, ele vai brilhar, ele vai sobressair. Então, estejamos atentos a isso, nos preparemos a cada dia para isso também. O que a gente vai oferecer a Deus para passar por essa purificação? Amém.